Vamos dar prosseguimento à nossa terapia psicoteológica, passo 1, acolher e confortar a pessoa atendida. Como nós estamos falando de um processo de aconselhamento terapêutico, algo mais técnico, aprenda uma coisa, será importante que você tenha isso anotado. Já que você vai anotar, então organize-se e organize o seu material. Lembre-se, não é para anotar tudo que a pessoa fala nos mínimos detalhes. Anote apenas as ideias ou pontos principais, que é para você não perder o contato visual com ela o tempo todo. Dê atenção totalmente focada para a pessoa. Foque, olhe a pessoa e não aquilo que você está escrevendo o tempo todo. Portanto, anote apenas as ideias ou pontos principais, a não ser que a pessoa repita muito uma mesma fala ou dê muita ênfase a uma fala específica, aí sim você vai anotar literalmente o que ela está falando. Mas o importante no momento é entender que você só vai anotar suas ideias ou pontos principais. Para anotar, aprenda que você terá que ter um prontuário sobre essa pessoa. E por que é importante o uso do prontuário? Em primeiro lugar, não confie apenas em sua memória. O que você ouviu hoje, isso poderá ser esquecido amanhã. Mas se o que você ouviu hoje e foi escrito, pode passar o tempo que for, aquele algo está escrito. Então, não confie apenas em sua memória, porque a memória pode falhar, a memória pode esquecer. O prontuário é importante também porque acompanha a evolução dos atendimentos. Repare que você vai atender uma pessoa 10, 20, 30 vezes ou mais, se for o caso. Você vai ter datas de atendimento, você vai ter também anotado o que foi tratado especificamente em cada atendimento. Isso permitirá acompanhar a evolução dos atendimentos, a evolução do processo terapêutico propriamente dito. E um outro fator também. Após atendida, talvez a pessoa não apareça mais. Mas se voltar anos depois, o conselheiro já terá informações prévias sobre ela. E muitas vezes essas informações permitirão até entender por que a pessoa abandonou o atendimento e por que a pessoa está voltando agora, depois de tanto tempo, para novo atendimento. Então, use o prontuário, porque isso será extremamente importante no processo de aconselhamento, no processo psicoterapêutico propriamente dito. Agora, tenha em mente, quando você usa prontuário e você estará anotando coisas que a pessoa fala para você, três coisas devem ser sempre destacadas. Primeiro, o anonimato. A pessoa tem o direito de não ser identificada pelos seus conhecidos. Lembre-se sempre que tudo que ela vai falar é extremamente importante que isso não chegue a conhecimento público e se de alguma maneira chegar ao conhecimento público, a pessoa não pode ser identificada, não pode ser exposta de maneira alguma. Outra coisa, a confidencialidade. Lembrar sempre que o que a pessoa falou em aconselhamento não pode cair em domínio público, aquilo é algo confidencial, você não deve falar, a não ser em alguma reunião de supervisão ou se for interpelado judicialmente para isso, e ainda assim poderá alegar sigilo profissional. Lembre-se também da privacidade. No momento do atendimento, ninguém conhecido deve saber o momento do atendimento e mais do que isso. Quando você estiver atendendo alguém, é um momento totalmente privativo, onde ninguém deve entrar na sala de atendimento, ninguém deve interromper.
Então, durante o atendimento, cuide para que ninguém entre no local, bata na porta, seu telefone toque ou qualquer outra coisa. Portanto, por antecipação, já desligue o seu telefone antes de começar o atendimento. Acordo terapêutico. É um acordo que pode ser por escrito ou pode ser apenas verbal, onde serão especificadas as condições para o atendimento, para o aconselhamento ou para o procedimento terapêutico. Neste acordo serão especificadas coisas como número de sessões. Normalmente já diga por antecipação para a pessoa qual o número de sessão prevista, isso é importante, tem um efeito psicológico, porque a pessoa já entenderá um momento em que seu atendimento estará terminando. Especifique os dias e horários dos atendimentos, lembrar sempre para a pessoa que casos de emergência e urgência poderão ser atendidos fora desses dias e horários, mas é importante deixar bem claro para a pessoa que a pessoa não será atendida fora dos dias e horários específicos, porque algumas pessoas tendem a exagerar e querem ter uma precedência em tudo, sempre ser atendido na hora que bem entender. E não é assim que a coisa funciona. Também especifique a duração de cada sessão. Normalmente, as sessões de atendimento, de aconselhamento, têm uma duração média de 45 minutos até 1 hora. Não é conveniente menos do que isso, porque o atendimento se torna ineficaz. Nem tampouco um atendimento muito longo, além de 1 hora, porque a pessoa tenderá a não ser sucinta. Então é importante que os atendimentos tenham uma duração específica. Olhe também o problema das faltas. Lembrar que se o atendimento é pago, a pessoa em aconselhamento faltou, ela não está isenta de pagar aquela sessão, não. Porque a falta é por culpa dela, então ela deve pagar, porque de qualquer modo o conselheiro, o terapeuta esteve à disposição dela naquele período. No caso dos atendimentos serem gratuitos, especifique de maneira bem clara quantas faltas serão toleradas, porque a repetição de falta implicará automaticamente no encerramento do processo terapêutico. Especifique também os objetivos básicos do aconselhamento, especifique a disponibilidade de um meio de contato para os atendimentos eventuais de emergência ou urgência. Lembrando bem que emergência é uma situação realmente inesperada, é algo que aconteceu que não estava previsto. E urgência pode ser algo inesperado ou algo já previsto, mas é algo que teve um efeito emocional negativo muito forte sobre a pessoa e a pessoa necessita de um atendimento de urgência. Nem toda emergência é urgência, nem toda urgência é emergência. Agora, algumas pessoas têm uma tendência a querer atendimento a qualquer momento, independente de dia, hora ou coisa assim. Então, lembre-se que esse meio de contato é para atendimentos eventuais realmente de emergência ou urgência e são atendimentos eventuais e não uma regra geral. Lembrar sempre que toda terapia tem começo, tem meio e fim. Assim, ela terá um referencial para seus atendimentos, muito embora o prazo de término possa sofrer alguma alteração, porque são tantas variáveis envolvidas no atendimento e tantas variáveis que acontecerão e que não eram previstas, então a terapia poderá ter uma duração bastante variável, embora nós já especifiquemos com antecedência qual é a duração média do número de atendimentos que nós teremos. Se serão pagos, fale sobre isso logo na primeira sessão. Estabeleça forma de pagamento, estabeleça datas em que os pagamentos serão realizados. É importante a pessoa entender.
Você está ali na condição de um profissional, se for o caso, e como tal, você não está para realizar uma obra social, você está trabalhando de uma maneira bem profissional, bem técnica. Agora, se os atendimentos não forem pagos, isso não quer dizer de maneira alguma que a pessoa não terá responsabilidades para com os atendimentos. Agora, é muito importante entender uma coisa. Você é o terapeuta de alguém, você não é amiguinho. Então, durante o processo terapêutico, evite de tudo quanto é maneira possível de receber qualquer forma de gratificação que não seja aquilo que foi combinado, nem mesmo aceite presentes por parte da pessoa que está em aconselhamento.